Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho que foi feito por uma equipe composta por os seguintes membros: eu, Maria Joyce, Maria Nayane, Thaís, Wallace, Maria Fernanda, Anaene, Érica, Carla, Xenove e Sara. Bom, o trabalho foi titulado como Sífilis adquirida no Nordeste brasileiro no período de 2010 a 2020. Bom, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a sífilis ela voltou a ser uma doença de alta prevalência na atualidade e é considerada uma doença infecciosa sistêmica, ou seja, que acomete o corpo inteiro de evolução crônica, ou seja, ocorre de uma forma gradual. Bom, essa doença ela pode ser transmitida de forma sexual vertical, que ocorre da mãe para o filho durante o nascimento, e de forma sanguínea. Essa doença ela é causada por uma bactéria, ou seja, o seu agente etiológico, o Treponema pallidum, e alguns fatores na transmissão, que são relevantes na transmissão da doença, estão relacionados aos aspectos sociais, biológicos, culturais e comportamentais que influenciam a ocorrência da doença na população. Bom, o objetivo desse trabalho foi analisar e demonstrar o aumento do número de casos de sífilis adquirida no período de 2010 a 2020 no Nordeste do Brasil. A metodologia ela foi feita através da análise de dados disponibilizados pelo Departamento de Doenças, de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, com delineamento temporal no período de 2010 a 2020. Bom, os resultados obtidos através das pesquisas foram que no período de 2010 a 2020 foram notificados ao todo 102.218 casos, como está mostrado no gráfico distribuído ao longo dos anos. Bom, o ano que se destacou com o maior número de casos de sífilis adquirida notificados foi 2018, com 26.619 casos, que corresponde a 46,9% do total de todos os casos. O ano que teve o menor número de casos foi 2010, com 358 casos, que correspondeu a 0,7% do total de casos ao longo desse período de tempo. Bom, esse gráfico aqui ele mostra a distribuição do número de casos de sífilis adquirida por sexo ao longo dos anos, em que é possível observar as mulheres estão representadas por a cor laranja e os homens pela cor azul, do qual pode-se perceber que, na maior parte dos anos, o número de casos em homens foi maior do que o número de casos em mulheres. Bom, nesse gráfico a seguir, está representado o número de casos em relação ao sexo e em porcentagem, no qual as mulheres representou 45% do número de casos total ao longo do período de tempo de 2010 a 2020 e os homens com 55%. Esses resultados eles mostram que os homens são sim os mais acometidos pela doença, e trabalhos semelhantes eles falam sobre resultados que indicam que os homens eles não procuram tanto os serviços de saúde, porque ele entende esse cuidar do corpo, cuidar da saúde, como apenas uma tarefa feminina, e alguns também geralmente relatam a falta de dificuldade de acesso a esses serviços, sejam de saúde ou até campanhas de controle e de prevenção. Bom, ao fim, pode-se concluir que a sífilis ela é considerada ainda atualmente como um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e um desafio também mundial. No trabalho foi possível observar através do gráfico que houve sim um aumento significativo ao longo desses 10 anos no Nordeste. E diante de todos esses fatores, faz-se necessário que cada vez mais haja uma elaboração de estratégias que visem o controle, o diagnóstico precoce, desde casos de sífilis
de forma vertical da mãe para o filho e um tratamento adequado em todas essas faixas etárias, para que haja um controle da doença e que evite assim a propagação para um número maior de pessoas. Bom, essa daqui foram algumas das minhas referências usadas no trabalho e obrigada a todos pela atenção.